Meus irmãos, tem um tipo de programa de televisão que eu gostava de assistir bastante. Não assisto mais porque normalmente em TV a cabo eu não tenho mais, né? Mas quando eu tinha, eu assistia aqueles programas de reforma de casa. Tá? Já assistiu algum desses? Eles normalmente começam mostrando a casa velha, estragada, cheia de problemas, cheia de defeitos. E aí, então, alguns desses programas, eles têm um projeto. Né? Esse projeto, ele é um projeto no qual eles planejam, olha, nós vamos mudar isso e aquilo, e a reforma vai ficar desse jeito. E aí, então, eles começam a reforma, e aí, então, tem aquela quebradeira, eles começam a quebrar tudo, e a mudar as coisas. E alguns desses programas têm até um orçamento, né? Vamos estourar o orçamento, encontramos uma coisa que a gente não tinha planejado, e aí o que vai acontecer? E aí no final eles mostram o antes e o depois, eles comparam o antes e o depois, e aí então você olha para o resultado e você fala, uau, que mudança, né? Que coisa fantástica, ficou muito, muito melhor do que era a casa antes da reforma. Né? Então, imagina que você vai participar de um programa como esse, e o que você tem é o antes. A sua casa velha, estragada, cheia de problemas e cheia de defeitos. E aí você sabe que tem um processo de reforma trabalhoso, difícil, cheio de problemas que podem acontecer no meio do caminho. E você pensa assim, será que vale a pena eu passar por toda essa dor de cabeça? E aí então eles fazem para você o projeto e mostram, a casa vai ficar desse jeito aqui. E aí você olha e fala, uau, minha casa vai ficar bonita desse jeito, então acho que vale a pena passar pelo processo, vale a pena passar pela reforma, porque no final a minha casa vai ficar bonita desse jeito. E aí então eu persevero apesar das dificuldades e dos problemas que vêm nessa reforma. A nossa vida, ela se assemelha em muitos sentidos com um desses programas de reforma de casa. Nós temos o antes, aquilo que o pecado fez na nossa vida, todo o estrago que ele causou, decisões erradas que nós tomamos, o nosso coração pecador que às vezes nos aprisiona em certas práticas pecaminosas. E aí quando nós conhecemos a Jesus, nós sabemos que tem um processo agora de restauração, de transformação da nossa vida. Um processo difícil, um processo que envolve lutas, que envolve dificuldades, que envolve desafios. E você pode se perguntar, será que vale a pena passar por tudo isso? Será que vale a pena perseverar nesse caminho dessa reforma? E aí, então, nós temos tanto como motivação o olhar para o antes. Não tem como ficar pior do que isso. Vale muito a pena eu passar por esse processo, porque olha como era a minha vida antes. Mas também nós temos um retrato do depois, daquilo que Deus vai fazer em nós. E aí, então, eu fico animado, encorajado, com a possibilidade de pensar assim, assim que vai ser a minha vida, então vale a pena passar por esse processo. E o texto que nós vamos estudar hoje, ele é um pouco disso. Né? Nós vemos o profeta Ageu mostrando o antes e o depois com o objetivo de encorajar o povo de Deus nesse processo de restauração. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia, por favor, lá em Ageu capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 10 a 19. Essa é a nossa penúltima mensagem aí no livro do profeta Ageu. Ageu capítulo 2, versos 10 a 19. Diz assim: no dia 24 do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida perguntou a Ageu, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então disse Ageu, é o que acontece com este povo e com essa nação.
declara o Senhor. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem. Como eram as coisas antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, dia 24 do nono mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Queria orar mais uma vez. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tua santa palavra. Queremos pedir que o Senhor fale conosco através dela nessa manhã, que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos ajude a compreendê-la e aplicá-la em nossas vidas e realize, ó Deus, em nós aquilo que o Senhor deseja. É o nosso pedido, no nome de teu Filho Jesus. Amém. Só relembrando aqui, nós já falamos bastante sobre isso em mensagens anteriores, né? Você se lembra que o povo de Deus, ele volta do cativeiro da Babilônia, o templo estava destruído, eles começam a reconstruir, mas por várias circunstâncias eles param, e a obra fica parada por 16 anos. E nesses 16 anos eles começam a cuidar da própria vida. Eles começam a cuidar, no capítulo 1 diz isso, eles começam a construir casas chiques para eles mesmos, enquanto o templo estava em ruínas. E isso era um retrato do coração do povo naquele momento. Eles estavam focados mais neles mesmos, estavam sendo negligentes em relação ao Senhor, indiferentes em relação à comunhão e o relacionamento com Deus. Então Deus levanta o profeta Ageu, Ageu vai lá e leva a palavra do Senhor para o povo ouve a palavra de Deus, ele crê na palavra de Deus, eles se arrependem, e aí então eles começam a reconstruir o templo. E aí no primeiro versículo que nós lemos, diz ali, no dia 24 do nono mês, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Então tudo aquilo que nós lemos acontece exatamente 3 meses depois de eles recomeçarem a trabalhar no templo. Então eles já não estavam mais em pecado, eles já não estavam mais em indiferença em relação a Deus. Eles ouviram, eles creram, eles se arrependeram, eles voltaram a trabalhar, e é nesse momento em que essa profecia é transmitida ao povo. Então essa profecia não é o objetivo dela confrontar o povo novamente. Apesar de não parecer, parece que Deus está chamando a atenção deles aqui novamente. Mas o objetivo dessa profecia é encorajar o povo a continuar no trabalho de reconstrução do templo. Tá? E ele vai fazer isso justamente mostrando esse antes e o depois. Ele está chamando o povo, olha para antes, aquilo que acontecia na vida de vocês, e vejam toda a destruição que o pecado causou na vida de vocês. E olhem para o depois, aquilo que eu vou fazer na vida de vocês, e encontrem nisso o encorajamento que vocês precisam para perseverar nesse trabalho de restauração da obra da casa do Senhor. Tá? Nós vamos hoje olhar principalmente para o antes e um pedacinho somente do depois. Né? A maior parte do depois vai ficar para a última mensagem, mas nós vamos ver pelo menos um pouquinho do depois também. Okay? Então, o objetivo aqui é o encorajamento. Então o texto começa para nós mostrando o antes, os efeitos destruidores do pecado, e ele vai mostrar basicamente 2 coisas que o pecado faz. A primeira delas, ele contamina. No versículo 11, ele começa dizendo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei. Por que perguntar para os sacerdotes? Porque ele vai falar a respeito de questões da lei cerimonial que os sacerdotes conheciam muito bem. E ele vai falar aqui a respeito de comida consagrada que era apenas dos sacerdotes.
Então, mais do que ninguém, os sacerdotes sabiam muito bem o que a lei dizia sobre essas coisas. Então, por isso, pergunte aos sacerdotes sobre isso. E, basicamente, duas perguntas são feitas ali para eles. A primeira delas, no versículo 12. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Então ele fala aqui a respeito de carne consagrada. O que é carne consagrada? Era a carne do sacrifício. Então, quando alguém queria oferecer um sacrifício a Deus, levava um animal, ele era sacrificado, e parte da carne do animal era dada aos sacerdotes, e essa carne era consagrada. Ela era considerada santa, ela era considerada pura. Okay? E aí ele diz, então, imagina que esse sacerdote está levando a carne consagrada na borda das suas vestes. Pode parecer estranho, parece a carne pendurada aqui na roupa, né? Mas não é bem isso. Não é que ele está afiando a carne no bolso ou coisa do tipo. É que eles tinham uma vestimenta externa que era longa, que podia ser dobrada e formava uma espécie de uma bolsa na qual eu podia transportar coisas. Então imagina que esse sacerdote está transportando, então, na sua roupa, nessa bolsa, uma carne consagrada. E essa carne consagrada, ela entra em contato com coisas comuns. Ele fala aqui a respeito de pão, cozido, vinho, azeite, são alimentos que não eram consagrados. E a pergunta é, a carne consagrada em contato com coisas comuns, as coisas comuns ficam consagradas? E a resposta do sacerdote é não, a lei diz que não. Então a consagração, a pureza e a santidade não se transmitem pelo contato. E é bem possível que Deus estivesse se referindo aqui a um problema muito recorrente na vida de Israel ao longo da história. Várias e várias vezes eles pensaram algo do tipo, nós temos o templo no nosso meio, nós temos os sacrifícios, nós temos objetos, a Arca da Aliança. Então isso nos torna santos, isso nos torna consagrados, isso nos torna puros, simplesmente porque nós temos contato com essas coisas que são puras e que são santas. Mesmo que eles estivessem vivendo em pecado, mesmo que eles estivessem vivendo em idolatria, eles achavam que pelo simples fato de terem contato com coisas santas, automaticamente eles eram também santos e puros e consagrados por causa disso. Mas o que o texto está dizendo aqui para nós é, não, as coisas não são assim. Talvez esse fosse um lembrete para o povo de Judá que estava reconstruindo o templo, para que eles não pensassem novamente, olha, não é pelo fato de que vocês estão reconstruindo o templo, de que automaticamente isso, pelo contato com algo consagrado e santo, vocês vão ser automaticamente consagrados e santos. Não é assim que funciona. Isso é algo importante para nós lembrarmos também. Porque um erro muito comum é as pessoas pensarem assim, pelo fato de eu ir todo domingo na igreja, pelo fato de eu dar as minhas ofertas, pelo fato de eu ter um ministério na igreja, ou pelo fato de eu fazer coisas boas para pessoas necessitadas, isso automaticamente me torna alguém puro, santo, consagrado a Deus. E não é assim que funciona, não é o simples contato com coisas boas que me torna alguém bom. Não é o simples contato com coisas que são puras e santas que me torna santo e puro. Precisamos tomar cuidado para não pensar dessa forma. Mas se não é assim que funciona, como é que as coisas funcionam? Então tem a segunda pergunta feita aos sacerdotes, no versículo 13. Em seguida perguntou Ageu, se alguém ficar impuro por tocar no cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então agora ele fala a respeito de impureza. Se uma pessoa fica impura por tocar num cadáver, para se aproximar de um cadáver. Então a lei cerimonial dizia que se eu tiver contato com um morto, alguém da família morreu, ou eu vou num cemitério, isso tornava aquela pessoa cerimonialmente impura, ela não podia participar de um sacrifício.
até se purificar. Então imagina que essa pessoa está impura por causa disso, e agora ela vai tocar naquelas mesmas coisas comuns que ele fala antes, né? O azeite, o pão, o cozido. Essa coisa comum vai ficar impura? E a resposta dos sacerdotes é sim, de acordo com a lei, essas coisas comuns vão ficar impuras. Então ele está dizendo para nós que a consagração ela não se transmite pelo contato, mas a impureza sim. Se eu estou impuro e entro em contato com uma coisa comum, ela fica impura, a impureza se transmite. Imagine o seguinte, eu falei para vocês que eu estou ameaçando aqui ter uma gripe ou um resfriado, né? Se eu me aproximo de você, eu posso transmitir para você a minha gripe e o meu resfriado. Agora, se você está saudável e se aproxima de mim, você não vai transmitir para mim a sua saúde. A minha gripe eu posso passar para você, mas a saúde sua não passa para mim. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. A impureza eu transmito, mas a pureza não. A consagração não. E aí qual que é o ponto? O que Deus quer falar a respeito disso tudo? Ele vai explicar no versículo 14. Então disse Ageu, é o que acontece com este povo e com esta nação, declara o Senhor. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Ele está dizendo que por conta de um coração impuro, tudo aquilo que aquelas pessoas fazem é contaminada pela impureza delas. Então não importa se eles tinham um templo, não importa se eles ofereciam sacrifícios a Deus, o contato com coisas boas e santas não tornavam eles automaticamente puros. Mas, por outro lado, um coração impuro torna impura coisas que são boas. Contamina coisas que são boas. Então, o sacrifício, que é algo bom, se torna algo impuro. Algo que eles fazem para Deus, que é algo bom, se torna algo impuro por causa do coração impuro deles, que contaminava aquilo que eles faziam. Isso também ensina muita coisa para a gente. Eu posso vir na igreja todo domingo, eu posso dar ofertas, eu posso ter um ministério na igreja, eu posso fazer coisas boas para pessoas necessitadas. Essas coisas boas não me tornam puro, santo e consagrado. Mas, por outro lado, se o meu coração é impuro, isso contamina essas coisas boas que eu faço. Eu posso vir na igreja todos os dias. O meu coração impuro contamina isso que é algo bom. Vir na igreja é algo bom. Mas isso é contaminado pelo meu coração impuro. Dar ofertas é algo bom, mas o meu coração impuro contamina esse ato de dar ofertas. Ter um ministério é algo bom, mas o meu coração impuro contamina esse ato de servir a Deus no ministério. Ajudar pessoas necessitadas é algo bom, mas o meu coração impuro contamina isso de tal forma que essas coisas se tornam impuras diante de Deus, elas não são aceitas perante o Senhor. E quando a gente entende essa lição, nós podemos ter algumas implicações a respeito disso. Uma delas é que isso nos ajuda a entender a situação daquelas pessoas que são boas, mas que não são cristãs, não são convertidas. Sabe aquela pessoa que você conhece, que tem uma boa família, que é uma pessoa com bons valores morais, que é íntegra no seu trabalho, que é uma pessoa muito legal e muito joia. Aí você pensa assim, só falta Jesus? Só falta Jesus. Mas será que as coisas boas que essa pessoa faz não são aceitas diante de Deus? E a resposta é não. Não são, porque a Bíblia nos ensina claramente que, por não ter a Cristo, o coração dessa pessoa não foi purificado. E tudo o que ela faz, mesmo sendo bom, é contaminado pelo seu coração impuro. Mas eu creio que isso também pode se relacionar conosco, cristãos. É claro que existe uma diferença gigantesca entre um cristão e um não cristão. O não cristão, ele é descrito na Bíblia como um filho da ira, e o cristão é descrito como filho de Deus.
né? Então, uma diferença enorme. Mas eu creio que o cristão, quando ele está em rebeldia contra Deus, ele está no pecado não confessado, permanece nessa dureza de coração, eu creio também que esse texto está falando sobre situação parecida com essa. Ele está falando sobre o povo de Deus, que durante um tempo se tornou indiferente para com Deus, e isso contaminava tudo o que eles faziam a Deus. Eu creio que algo parecido pode acontecer também conosco. Quando permanecemos em rebeldia, em dureza de coração, também as coisas boas que nós fazemos também são contaminadas por essa condição na qual nós nos encontramos de dureza de coração. Então, olha só o que o pecado faz. Esse é o retrato de antes, né? O pecado que contamina tudo aquilo que eles faziam. Mas o pecado faz mais ainda do que isso. O pecado, ele também destrói aquilo que eles faziam. No versículo 15 diz ali o seguinte: agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem como eram as coisas antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então, Ageu agora convida o povo a olhar para trás, para o antes, e pensar como eram as coisas antes de eles se arrependerem. O que estava acontecendo na vida deles antes do arrependimento? E o retrato é um retrato de destruição causada pelo pecado. Versículos 16 e 17. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Quando nós estudamos o capítulo 1 de Ageu. Nós falamos na ocasião que a aliança que Deus fez com Israel é uma aliança que tem uma ênfase muito em prosperidade material para a nação. Então, quando eles obedeciam a Deus, eles eram prósperos materialmente. E quando eles desobedeciam, se afastavam, endureciam o coração, se envolviam com idolatria, havia uma decadência material. E é isso que ele está dizendo: olha, olhem para a produção, para a colheita de vocês têm a expectativa que ia produzir alguma coisa, uma quantidade, mas produziu muito menos. Porque vocês se afastaram do Senhor. Porque vocês endureceram o seu coração. Então, essa decadência material que vocês estão experimentando é fruto dessa rebeldia, é fruto do pecado de vocês. Mas nós falamos também, e só relembrando aqui, né? Quando a gente pensa na igreja, a aliança de Deus com a igreja, ela tem uma ênfase muito mais em prosperidade espiritual. Então, quando eu estou com o Senhor, Ele me abençoa espiritualmente, Ele muda o meu coração, Ele me transforma pouco a pouco à imagem de Cristo. Mas quando eu me afasto do Senhor, quando eu endureço o meu coração, existe uma decadência espiritual, de tal forma que Cristo cada vez menos visto em mim, e a minha carne aparece cada vez mais, o meu pecado aparece mais e mais. E aí, então, eu preciso olhar para a minha vida, perceber quantas vezes eu tomei decisões erradas, quantas vezes eu fui dominado por certos pecados, porque eu dei as costas para o Senhor, deixei que o meu próprio coração me conduzisse nas minhas escolhas e decisões, nas minhas ações e atitudes. E aí, então, eu estraguei a minha própria vida e o meu próprio relacionamento com Deus, com família, enfim, em várias áreas, por ter dado as costas ao Senhor. Então o pecado, ele contamina, o pecado, ele destrói. E esse é o retrato que Ageu mostra para o povo. É um retrato passado, eles já haviam se arrependido. Mas é uma lembrança que Deus está dando para eles, para que eles não voltassem às antigas práticas, para que eles não voltassem à antiga negligência, mas eles perseverassem no caminho no qual eles estavam naquele momento. Mas aí nós temos, depois de mostrar todo esse antes, os efeitos destruidores do pecado, existe um ponto de virada. E esse ponto de virada ali no povo, ele tem data marcada. No versículo 18 ele diz ali: a partir de hoje,
dia 24 do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Então, esse ponto de virada, depois de falar todo o passado, aquilo que aconteceu no passado, ele diz, mas de hoje em diante, as coisas vão ser diferentes. E ele dá um dia, né? 24 do 9º mês. O que aconteceu nesse dia? O próprio versículo responde, né? O dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados, o dia em que eles concluíram os alicerces do templo, é o ponto de virada aqui. Agora, por que esse é o ponto de virada? Porque é o momento em que eles demonstram na prática um arrependimento genuíno. Lembra que o problema deles é justamente a negligência com o relacionamento com o Senhor, pelo fato de deixarem o templo ali destruído. Eles não estavam nem aí para o relacionamento com Deus. Eles estavam preocupados com os seus próprios interesses, com as suas próprias coisas. E aí, então, Deus levanta o profeta Ageu, ele leva a palavra do Senhor, eles ouvem a palavra, eles creem na palavra, eles se arrependem e eles demonstram esse arrependimento na prática, voltando a trabalhar. Então, esse é o ponto de virada. O momento em que eles ouvem, em que eles creem e se arrependem. Esse é o ponto de virada na vida deles. E não somente na vida deles, mas na vida de todos nós. O ponto de virada na vida daquele homem bom que nós mencionamos, né? Bom moralmente, só falta Jesus. Qual é o ponto de virada na vida dele? É o momento em que ele ouve a palavra de Deus, ele ouve o evangelho, aquilo que Deus diz, ele crê nisso e se arrepende. Esse é o ponto de virada da vida dele. Ele tem que crer no que Deus diz. O que Deus diz? Ele diz muitas coisas, mas tem uma que é central para uma pessoa nessa condição. É aquilo que Deus diz sobre Jesus, que não existe um outro caminho para perdão de pecados. Jesus morreu na cruz para pagar os pecados daquela pessoa, e que não existe um outro caminho, uma outra alternativa para resolver isso. Quando ela ouve isso, crê nessa mensagem, esse é o ponto de virada na vida dela. Mas também tem um ponto de virada na nossa vida, porque mesmo nós sendo salvos, de uma vez por todas, nós cremos nisso, nós continuamos pecando. Né? E o pecado quebra a nossa comunhão com Deus. O pecado pode endurecer o nosso coração e podemos nos distanciar do Senhor, como aconteceu com a nação aqui, nesse momento. E nesse sentido, o ponto de virada também é ouvir o que a palavra de Deus diz, crer no que a palavra de Deus diz e nos arrepender. Esse é o ponto de virada. Quando nós ouvimos, cremos, confessamos o nosso pecado, 1 João 9, ele perdoa, e esse é o ponto de virada e de mudança também na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Depois desse ponto de virada, Ageu começa a falar do depois. Né? Não é algo consumado, mas é algo que Deus faria na vida deles. Ele mostra um retrato daquilo que ele vai fazer no meio do povo, dali para frente. E como eu mencionei, a parte principal do depois vai ficar para a última mensagem, mas já existe uma pequena menção disso no versículo 19. A última frase do versículo 19. Então, o versículo 19 diz assim: reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Então ele está dizendo, olha para trás. O pecado destruiu tudo. O pecado contaminou vocês e tudo o que vocês fazem. Mas de hoje em diante, a partir do momento que vocês ouviram, creram, se arrependeram, de hoje em diante as coisas vão ser diferentes. De hoje em diante eu abençoarei vocês. E que bênção é essa? Mais uma vez, né? Quando se trata aqui de Israel, nesse contexto aqui, a bênção, a ênfase principal é uma bênção que se manifesta especialmente em bênção, em prosperidade material. Então, dali para frente, a produção vai ser grande, eles vão colher bastante, vai chover, enfim. E quando nós pensamos, nós como igreja, que bênção é essa?
é uma bênção com uma ênfase mais espiritual. A partir do momento em que nós ouvimos a palavra de Deus, cremos e nos arrependemos, de hoje em diante, as coisas são diferentes. De hoje em diante, Deus está dizendo, eu abençoarei vocês, e essa é uma bênção principalmente espiritual, no sentido de Deus transformando o nosso coração à imagem de Cristo, nos tornando mais santos, mais parecidos com Jesus. E aí o objetivo desse texto aqui, mais uma vez, não é confrontar o povo para que eles se arrependessem, eles já haviam se arrependido. O objetivo desse texto é encorajá-los a perseverar nesse caminho de reconstruir o templo, reconstruir a nação, algo que seria difícil, para que eles não parassem no meio do caminho e não desistissem. Então esse é o encorajamento. Ele está dizendo assim, olha, continuem nesse caminho, olhem para trás e vejam que esse caminho que vocês seguiram antes não é um caminho que vocês devem voltar. Olha como terrível é esse caminho. Mas, por outro lado, tem um caminho diante de vocês agora que é muito especial. Tem um retrato que eu quero apresentar para vocês, que eu estou dizendo para vocês, de hoje em diante, do momento em que vocês se arrependem e creem, de hoje em diante as coisas vão ser diferentes. De hoje em diante eu abençoarei vocês. Então a ideia é eles olharem para esse retrato e falarem assim, uau, eu vou ser assim. É isso que vai acontecer na minha vida, é isso que Deus vai fazer comigo. Então vale a pena passar por esse processo, vale a pena perseverar nessa restauração que Deus quer fazer na minha vida, no meu relacionamento com Ele. Meus irmãos, esses programas de reconstrução, de reforma de casa, né? Eles são muito legais, eu sempre gostei muito deles. E eles são um certo retrato daquilo que acontece na nossa vida, né? Então, nós temos o antes, a casa estragada, cheia de defeitos, cheia de problemas, o pecado que contamina tudo aquilo que nós fazemos. E aí, quando nós falamos de casa também estragada, cheia de defeitos, não pensa necessariamente numa vida depravada. Às vezes pode ser uma vida moralmente corretinha, mas tudo aquilo que eu faço de correto é contaminado por um coração rebelde, um coração impuro. É uma casa estragada também, internamente. A fachada pode estar muito bonita, mas internamente ela está podre. Esse é o antes. Um coração contaminado pelo pecado, que contamina tudo aquilo que eu fazia. Uma vida na qual o pecado destruiu a minha vida de muitas maneiras, a sua também, por escolhas erradas, por um coração rebelde contra o Senhor. Nós temos o ponto de virada, o momento em que nós ouvimos a palavra de Deus, nós cremos nessa palavra, nos arrependemos. Esse é o momento de virada. E Deus está dizendo, olha, daqui para frente as coisas serão diferentes, daqui para frente eu abençoarei vocês. Nós temos o depois, que ainda não está completo, né? Nós temos um retrato daquilo que Deus vai fazer para nós, e Ele está fazendo na vida nossa, que somos filhos de Deus, mas essa obra não está terminada ainda. Mas Deus está agindo, e Ele já mostra para nós um retrato disso, para nos encorajar, para nos ajudar, olha, continue nesse caminho, não desanime, não pare no meio do caminho, mas persevere. E aí, nós temos a comparação, né? Eu falei que o ponto alto desses programas de reforma é a comparação, né? O antes e o depois, quando eles mostram, era assim, ficou desse jeito, e você faz, uau, que coisa fantástica, como ficou bonita a casa, né? E o que o texto está fazendo aqui é uma comparação entre o antes e uma promessa daquilo que seria o depois, né? Um contraste entre essas duas coisas. Deus está agindo em nossa vida, e quando Ele transforma nossas vidas, essa comparação entre aquilo que nós éramos e aquilo que Deus está fazendo em nós, é justamente para produzir nas pessoas esse uau, né? Que coisa fantástica Deus está fazendo na minha vida. E para me lembrar que o mérito não é meu por essa transformação, mas a glória é do Senhor, é Ele que fez. É Ele que é o empreiteiro dessa obra, é Ele que está fazendo essa restauração, para que Ele seja exaltado, glorificado por tudo isso. Então,
O desafio desse texto aqui é que você não pare no meio da obra, né? Não se desanime, mas continue nesse processo. Naquilo que Deus está fazendo na sua vida pode ser doloroso, pode ser difícil em muitos sentidos, mas persevere nisso, porque essa obra é real e ela será completada. E o próprio Deus está dizendo, daqui por diante, as coisas serão diferentes. Daqui por diante, eu abençoarei vocês. Confie nisso. Deus está agindo na sua vida, na minha vida. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos ao Senhor por Tua santa palavra e por esse encorajamento que ela nos dá. Sabemos, ó Deus, o quão difícil é andar com o Senhor, servir ao Senhor, a Deus, mas rogamos que esse encorajamento que o Senhor proporciona para nós possa renovar nossas forças, nos ajudar, ó Deus, a perseverar e a buscar o Senhor cada vez mais. E que se porventura, Deus, algum de nós ainda está na fase do antes, que possamos, ouvindo a Tua palavra, crer na Tua palavra e nos arrepender. E ter certeza, ó Deus, de que daqui para frente, desse momento em diante, o Senhor age no nosso coração e transforma nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor é fiel à Tua própria palavra e aquilo que o Senhor diz. Isso traz segurança para nós, ó Deus. Oramos ao Senhor por isso com muita gratidão. No nome de Jesus. Amém.